Vai chegando ao fim com o clima tenso entre Estados Unidos e Venezuela e as expectativas para essa nova reunião entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky da Ucrânia. Sobre a guerra contra a Rússia e também outros temas internacionais, nosso entrevistado é o professor de Direito e Relações Internacionais, Danilo Porfírio de Castro Vieira. Sempre bom te rever aqui, professor. Espero que tenha ido bem de Natal. Muito obrigado por nos atender. Boa noite. Bem-vindo sempre. Prazer todo nosso, Tiago, te rever. Estamos à disposição. Estamos devendo uma troca de livros, hein? Ficou para 2026, tá bom? Meia culpa também, meia culpa. Tá bom. Ô professor, só me permite começar falando sobre Rússia e Ucrânia. Eu estava até comentando com a Maria de Calha agora há pouco, que ela vai participar da entrevista também. Amanhã teremos esse encontro entre Donald Trump e o presidente Volodymyr Zelensky. Não está faltando mais alguém nessas discussões para efetivamente não deixar que essa guerra complete 4 anos, professor? Claro, né, Tiago, que falta aqui os apoiadores europeus, né? Os apoiadores europeus e, obviamente, aqui uma participação desse grupo nesse diálogo, nessas propostas feitas pelo governo Trump, tanto a Zelensky quanto a Putin. Só que nós temos que lembrar que Trump está implementando a sua doutrina. Conforme a gente já viu no documento exposto pelo governo Trump, que nós chamamos agora de doutrina Trump, parece-nos que os americanos entendem que os europeus têm os seus próprios infernos e que não são capazes de resolver. Ou seja, a história é outra. O modelo pós-Segunda Guerra Mundial está realmente ultrapassado. A Europa, aos olhos do governo norte-americano, não tem a voz que tinha em outrora. Então, cabe aqui uma ação aos olhos do governo americano, interventiva do governo americano num processo, obviamente, de intermediação entre Rússia e Ucrânia. Ciente que, só essa observação, que também o governo americano já entende claramente que os agentes tomadores de decisão em processos políticos globais futuros não serão mais os europeus como protagonistas, mas sim aquilo que já chamamos de Core 5, né, que seriam Estados Unidos, China, Rússia, e dando a importância que lhe cabe ao Pacífico, teremos aí Índia e Japão nesse processo. Ou seja, a Europa está sendo colocada numa condição decisória de segunda categoria. Professor Danilo, a nossa comentarista Maria de Calha faz a próxima pergunta. Maria. Oi, professor, tudo bem? Você mencionou aqui a questão da doutrina Trump, e muito se associa essa doutrina Trump com a questão da doutrina Monroe, que é justamente uma doutrina lá atrás, de 2 séculos atrás, que busca, outros presidentes adotaram, que buscavam aumentar a influência dos Estados Unidos na América Latina. Diante desse contexto, eu queria perguntar a você, como é que você enxerga a posição do Trump com a América Latina, se de fato essa doutrina Trump relacionada com a doutrina Monroe faz sentido, ele quer aumentar, alargar sua influência na América Latina, e diante disso, como é que fica a Venezuela e Brasil nesse contexto? Maria, os americanos, eles nunca abandonaram a tradição jeffersoniana e a doutrina Monroe. Vou explicar claramente. A doutrina, a tradição de política externa jeffersoniana determina claramente que os Estados Unidos da América, como um país que representa um modelo de modernidade liberal, autêntica, é o farol do mundo, em específico, o farol de todo o continente americano. Então, existe uma vocação quase messiânica de levar os valores, levar os institutos, levar os preceitos norte-americanos para toda a América. Isso justificou, por exemplo,
guerra de independência do Texas, guerras mexicanas ao longo da segunda metade do século XIX, a guerra hispano-americana e, obviamente, né, no início do século XIX, essa tradição jeffersoniana inspira várias doutrinas, a doutrina Monroe, o corolário Polk e, mais à frente, o Big Stick de Theodore Roosevelt, né? Então, esses são os pontos. Trump reafirma essa ideologia, essa visão de primazia regional, ainda mais num redesenhar global. É ilusão entender que os norte-americanos dividirão poder com determinadas potências. Diga-se, Rússia, China. Os Estados Unidos se mantêm dentro da lógica da primazia global, mas dialogando dentro de concepções de forças regionais com a Rússia, com a China, principalmente na região do Pacífico, com a Índia, né, e, quiçá, até mesmo com o Brasil. Né? Temos que acompanhar essa situação. Mas o que nós temos que entender? Não há de se falar de primazia mundial, global, se eu não controlo a minha primazia regional. E os Estados Unidos estão preocupados com a presença sino-russa na América Latina. As primeiras ações de Trump no governo segundo, né, no governo Trump II, foram direcionadas ao Canal de Panamá, onde o governo panamenho teve que reconsiderar acordos com a China. Agora nós estamos observando as atenções se voltarem para a Venezuela, que é uma potência energética imprescindível aos Estados Unidos. O principal comprador de petróleo dos venezuelanos são os norte-americanos, sempre foram. E nós temos que entender que hoje existe uma forte influência, uma forte presença de forças russas e chinesas dentro da Venezuela. Então, como que eu vou falar de primazia mundial se dentro do meu próprio espaço regional eu tenho o quê? Uma ameaça em potencial. Claro que Trump justifica essas ações dentro de uma lógica de narcoterrorismo, de narcotráfico, de OCRIMs, né, de organizações internacionais do crime, mas basicamente é reafirmar a presença norte-americana na América Latina com justificativas nobres de combate às drogas, por exemplo, mas, de fato, é manter o quê? Uma supremacia regional para perpetuar dentro dos planos de Trump uma manutenção de uma primazia mundial diante de uma nova realidade política que nós estamos testemunhando ser construída aí. O professor Danilo, sobre ainda a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nessa reunião que teremos nesse domingo. A gente está vendo aqui, quem está nos assistindo, a Rússia ataca Kiev com mísseis e drones. Será que isso pode interferir nessa conversa? E o que eu não entendo, não é, professor, é que volta a discussão sobre a Ucrânia entrar na OTAN, fazer parte da OTAN, que é o que detonou esse novo conflito entre os países, não é? Eu entendo aqui, Tiago, que há aqui um jogo retórico. Perfeito. Inclusive para dissuadir o presidente Putin. O presidente Putin. Qual seria a lógica? Lembre-se que toda a guerra se inicia, como você mesmo disse, em relação a essa promessa da Ucrânia em entrar no espaço político-militar ocidental europeu, seja pela União Europeia, seja pela OTAN. E lá em 2022, né, conversamos sobre isso lá, Putin deixa muito claro que não admite a expansão da zona de influência europeia ocidental, e aqui não só a União Europeia em si, vamos dizer, no protagonismo francês e alemão, mas temos que colocar aqui muito claramente a influência britânica nesse processo, que tem interesse nos recursos do Mar Negro
e do território, do território ucraniano em si, eu estou falando das terras raras, entre outros recursos, e os russos levantam aquela retórica de uma Rússia histórica. Pois bem, já se discutiu em tempos pretéritos, dentro de um processo de acordo, que a Ucrânia não entraria na OTAN, mas poderia entrar na União Europeia. Entretanto, esse processo vamos dizer, de composição não alcançou o êxito esperado. Putin continua, diante da fraqueza da Ucrânia, da falta de possibilidade de um maior exercício de apoio dos europeus e, obviamente, de um ânimo americano de encerrar o conflito, ele vai o quê? Exercer a sua força, o seu poder militar, buscando a maior expansão possível em território ucraniano. Então, diante dessa realidade, americanos e europeus levantam o quê? Retoricamente a possibilidade. Ora, se a promessa da não entrada da Ucrânia na OTAN não te dissuade, presidente Putin, então nós vamos o quê? Reconsiderar isso. Então é uma forma de se buscar vamos dizer, um argumento de convencimento para que Putin sente na mesa e realmente resolva o conflito. Só que no meio do caminho existem os americanos também. Os americanos não estão interessados em trazer, de fato, a Ucrânia para a OTAN. Né? Haverá veto americano inexoravelmente. Tanto que já se discute que os europeus se comprometeriam por meios institucionais, por meio de convenções, tratados, a fazer uma carta compromisso, à semelhança da OTAN, que se a Ucrânia futuramente for invadida pela Rússia após um processo de paz, todos se solidarizariam numa contraofensiva na defesa da Ucrânia. Né? Então, e olha só, eu falei europeus, porque os americanos não têm interesse nisso. Volto a insistir, a Rússia tem um papel estratégico na cabeça dos republicanos, num processo de composição com a verdadeira potência antagônica dos americanos, que é a China. Essa seria a voz de mediação entre essas duas potências. Então, logo, eu digo a você, para terminar, Tiago, que essa promessa ou essa cogitação da entrada da Ucrânia é mera retórica dissuasiva. Maria está pedindo a palavra. Mais uma pergunta, Maria? A minha pergunta é para encerrar rapidamente. Diante de tantos conflitos que a gente trouxe aqui, não posso deixar de passar batido a questão do Oriente Médio. Como é que fica a situação dos Estados Unidos como mediador desse conflito do Oriente Médio e com Israel? Ele mesmo, né, que conseguiu avanços ali neste ano de 2025. Lembrando aqui que Israel passa por eleições do parlamento neste ano de 2026, o que pode pôr muito em risco a questão da operação ali na faixa de Gaza, a continuidade ou não, dependendo de como Netanyahu se sair nessas eleições. Então, como é que fica o Oriente Médio em 2026, professor? Considerando a política externa norte-americana, Maria, o que nós vamos aqui enfatizar? Há um objetivo claro dos americanos de aproximarem os países árabes sunitas do Oriente Médio com Israel. Isso é imprescindível na política externa americana, dentro da lógica hamiltoniana do livre comércio e jacksoniana de segurança dos Estados Unidos, inclusive logística, inclusive de acesso a determinados recursos, e aqui eu estou falando de recursos energéticos. Para que haja uma rota da seda pró-ocidental, eu preciso do alinhamento dos sauditas e dos países periféricos sauditas com Israel. Né? Então, unir aqui recursos econômicos, recursos logísticos com tecnologia israelense em prol do quê? Dessa rota da seda. Então, o que nós estamos aqui a perceber? Que existe um compromisso de restauração dos pactos abraâmicos, houve uma ação de Trump na contenção dos ímpetos, vamos dizer, nacionais. Bom,
Perdemos o nosso contato com o professor Danilo, ele já ia se encaminhando para o fim. Agradeço mais uma vez o professor Danilo Porfírio de Castro Vieira, professor de Direito e Relações Internacionais, que sempre nos atende aqui na Jovem Pan, falando sobre esses dois conflitos, ou um possível conflito e a questão da guerra, e outra questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e Venezuela e os Estados Unidos.